crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai falar sobre o amigo medroso. E aí, tem algum amigo medroso me ouvindo? Espero que não. O nosso versículo hoje vai falar assim: Deus é a força do seu povo. Esse versículo se encontra lá em Salmos 28:8. Deus é a minha força, Deus é a sua força, Deus é a nossa força. Então, quando a gente pensar que não vai conseguir, a gente pensar em desistir, a gente deve lembrar que Deus é a nossa força. Amém? Então, vamos para a história. O texto principal vai estar lá em Juízes, capítulo 7. Então, vamos dar início à nossa história. Quem aí tem medo? Ou quem já teve medo? A gente não precisa ter medo. Por quê? Papai do céu disse que estaria conosco em todo o tempo. Então, no tempo que a gente estiver com medo, Papai do céu está do nosso lado também. Não precisa da gente ter medo. Mas, se a gente ficar com medo, o que a gente deve fazer? A gente deve orar. Porque quando a gente ora, a gente conversa com o Papai do céu. E aí, a gente pedindo, ele vai tirar o medinho do nosso coração. Tá bom? Olha, foi assim que Gideão fez. Foi assim que Gideão aprendeu. Depois da morte de Josué, o povo se esqueceu de Papai do céu. A gente pode se esquecer de Papai do céu? Não pode. Porque se a gente esquece de Papai do céu, a gente se afasta dele, a gente fica longe dele. Se a gente esquece de Papai do céu, a gente começa a fazer coisas que não agradam ao Papai do céu. A gente começa a fazer coisas feias, que Papai do céu vai ficar triste. E se a gente se esquecer de Papai do céu, a gente vai se afastar dele. E Papai do céu quer ficar longe da gente? Jamais, ele não quer ficar longe. Papai do céu quer ficar perto da gente, juntinho da gente. Então, a gente não pode se esquecer de Papai do céu, tá bom? Mas o povo tinha se esquecido de Papai do céu. Então, o Papai do céu permitiu que o povo vizinho, os medianitas, queimassem a colheita do povo de Israel. Mas Gideão era um israelita e ele preparava o trigo em um lugar secreto. Quem sabe o que é um lugar secreto? Um lugar secreto é um lugar que está em segredo, que ninguém sabe. Mas Gideão sabia onde que era, só Gideão sabia. Mas tinha outra pessoa que sabia onde ele preparava os trigos. Quem sabe que pessoa é essa? Era o Papai do céu. O Papai do céu sempre sabe de tudo. Ele vê tudo. Tudo que a gente acha que não tem ninguém vendo, o papai não está vendo, a mamãe, a vovó, o titio, o pastor, o Papai do céu está vendo. Então, quando a gente está vendo na televisão uma coisa que não deve ver, lembre-se que o Papai do céu está vendo você assistindo a coisa que não é para assistir. O Papai do céu está vendo você implicar com um amigo. O Papai do céu está vendo você fazer coisas feias, falar coisas feias. Então, a gente não pode se esquecer de que Papai do céu está vendo as nossas atitudes. E será que Papai do céu está ficando feliz com o que a gente está fazendo? Ou ele está ficando triste? Papai do céu quer ficar feliz com as nossas atitudes. Então, para a gente fazer com que Papai do céu fique feliz com a gente, nós temos que fazer coisas boas, coisas bonitas, para não desagradar Papai do céu, tá bom? Então, vamos voltar para a história. Os medianitas não conheciam esse lugar, mas o Papai do céu, sim. Deus mandou um anjo com uma mensagem para Gideão. O Papai do céu queria que Gideão liderasse o exército de Israel, mas Gideão tinha medo. Olha aí o medo de novo. A gente precisa ter medo.
A gente não precisa ter medo, porque Papai do Céu já disse que estaria conosco, né? Se a gente estiver num momento muito triste, Papai do Céu vai estar conosco. Se a gente estiver num momento muito feliz, Papai do Céu também estará conosco. Então a gente não precisa ter medo. Mas se a gente estiver com medo, o que a gente deve fazer mais uma vez? Orar, para que o medo saia do nosso coração e prevaleça a força de Deus. Amém? Então vamos voltar para a história. Então Gideão falou assim: eu vou pedir a Papai do Céu um sinal. Se for isso mesmo que ele quer, eu vou pedir um sinal a ele, que eu não estou acreditando. Vocês ainda não acreditam que Papai do Céu está com vocês? Vocês duvidam disso? A gente não precisa duvidar, porque Papai do Céu é quem supre todas as nossas necessidades. E isso prova o quanto Ele está do nosso lado. É Ele quem nos ama, é Ele quem prepara o dia pra gente, a nossa noite. Tudo que a gente tem foi Ele que preparou. Então a gente não precisa duvidar de que Ele está conosco. Mesmo que a gente não veja, a gente pode sentir Papai do Céu do nosso lado, a gente pode sentir Papai do Céu dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, quando a gente está lá estudando. Então a gente não precisa duvidar, a gente tem que ter certeza, e essa certeza a gente tem, porque Papai do Céu disse que estaria conosco. Então não duvide disso, amém? Mas Gideão duvidou, ele ficou com medo. Então ele falou assim, ele deixou um pouquinho de lã no chão e falou assim para Papai do Céu: se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. E aí, o que vocês acham que aconteceu na manhã seguinte? Será que Deus respondeu o pedido de Gideão? Será que Deus deu o sinal que Gideão queria? Vamos ver. Pela manhã, o chão estava seco, mas a lã estava encharcada. Gideão ainda duvidou. Meu Deus, Papai do Céu mandou um sinal para ele e aí ele duvidou. E às vezes isso acontece com a gente, não é? A gente também duvida das coisas de Deus. Quando Deus fala assim: olha, você vai tirar nota boa naquela prova. A gente fica assim: ai meu Deus, eu não vou conseguir tirar nota boa. Ai, eu não entendi nada da matéria. Ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir. E a gente duvida do que Papai do Céu disse pra gente que Ele ia fazer, não é mesmo? Então a gente não pode duvidar. Vamos voltar para a história. Ele queria que Deus mandasse orvalho para molhar o chão e deixasse a lã seca. Na manhã seguinte, mais uma vez, Deus mostrou para ele. O chão estava molhado, mas a lã estava seca. Papai do Céu, mais uma vez, mostrou para ele que era com ele, mas ele ainda duvidava. O Papai do Céu sabia que Gideão estava com muito medo. Ele não sabia como Deus iria ajudá-lo a vencer. Gideão estava com medo da guerra, porque como que ele ia vencer? Ele era fraco, ele achava que ele não ia conseguir. Mas Deus disse para ele que ele ia conseguir, mas ele ainda assim estava com medo. Por isso, fez com que ele ouvisse 2 soldados. Olha como o Papai do Céu é, muito maravilhoso. Conversando sobre um sonho estranho, ele prestou atenção e viu 2 soldados contando o que tinha sonhado. Um deles sonhou que um pão que rolou sobre uma barraca e a destruiu. Quem sabe o que é um pão? Um pão lá da padaria que a gente come, que é uma delícia. O pão é pesado ou é leve? O pão é leve, não é? O pão, se a gente bater, olha o pão aqui, ó. Olha o pão. O pão, se a gente bater o pão em alguma coisa, o pão é leve, não vai machucar. Mas Deus é tão poderoso que disse que o sonho falou assim, ó. O pão que rolou sobre uma barraca e destruiu a barraca. Olha como que Deus deu o sinal para Gideão e Gideão ainda não estava acreditando.
soldado ficou assustado e disse: é a espada de Gideão. Quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação dele, ficou seguro de que Deus estava com ele, que Deus daria a vitória a ele. Olha aqui, ó. Gideão planejou um ataque durante a noite. Ele deu a cada soldado uma trombeta e um jarro com uma tocha dentro. Ó, vou aproximar. Que armas esquisitas, não é? Mas foi as armas que eles usaram. Eles cercaram um exército inimigo. Quando Gideão deu um sinal, os soldados tocaram as trombetas, quebraram os jarros e acenderam as tochas. E fez um barulhão. Bum! Que confusão! Os inimigos levantaram assustados e fugiram. Ó. E assim, Gideão e os seus amigos venceram os inimigos sem precisar lutar. Eles venceram porque obedeceram. Ó, eles venceram porque obedeceram. Então, se a gente também obedecer, a gente também vai vencer. Às vezes, Deus só quer que a gente confie nele, que a gente espere nele, para que ele faça a gente vencer. Às vezes, a gente não precisa fazer com as nossas mãos, a gente só precisa confiar, entregar para Papai do Céu, não é mesmo? Papai do Céu quer vencer as nossas guerras. Vocês também fazem parte de um exército, o exército de Deus. E Deus dará forças a vocês para vencerem as lutas diárias, as guerras, as batalhas. Nós vamos vencer. Basta que a gente obedeça a Papai do Céu para que tudo vá bem na nossa vida. A gente precisa obedecer. Amém? Essa foi a nossa história de hoje. E antes da gente dar um tchau, nós vamos orar. Vamos orar? Papai do Céu, queremos te agradecer por essa palavra, queremos te agradecer pelo nosso dia, queremos te agradecer por essa oportunidade de estar ouvindo e guardando a sua palavra no nosso coração. Queremos te agradecer, Pai, por ser a nossa força, por mostrar que o Senhor está sempre conosco. Muito obrigada por tudo. Perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Ó, um grande beijo. Até a próxima aula.